do nosso coração. É um plano mistério junto com Deus. E Deus me incendiou toda hora que acordei, irmão, sobre missões, a importância da evangelização, de sermos verdadeiros Jesus missionários. E eu quero nesta manhã, irmão, trazer uma palavra para todas as pessoas que se dizem que vai morar no céu. Ou para todo cristão. Você que se identifica como um cristão genuíno, autêntico, essa palavra é voltada específica para você. E eu peguei aqui como tema o capítulo de número 3 do Evangelho de João. Todos conhecem. Versículo 1 que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Querido, dentro do texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos Jesus Cristo ensinando a um dos principais, um dos cabeças, um dos doutores da sinagoga, que já estava sendo convencido pela palavra do eterno Deus. Um dos que rejeitava, um dos fariseus, um dos que comandava, dos 70 que comandava, dos anciões, dos príncipes, dos doutores que comandava a nação de Israel, na sua parte litúrgica, na sua parte religiosa, pois na política era Roma que comandava. A Bíblia diz que esse homem, depois de muito ouvir as mensagens do eterno Deus, ele então agora se dá-se a convencer, e ele sai pela noite agora, escondido dos maiorais, para que ele não pudesse ser recriminado. Ele queria se alimentar um pouco mais daquela palavra. Ele queria ter um pouco mais de entendimento e compreensão daquelas verdades que o eterno Deus estava anunciando. Ele já estava se convencendo que ele era um verdadeiro religioso. Apesar de estar todos os dias no templo, apesar de todo o conhecimento do Pentateuco, apesar de todo o entendimento e intelecto que ele tinha acerca de Jeová, ele estava compreendendo que ele não passava de um religioso. E ele estava sedento para beber de uma água viva. Ele estava faminto para comer de um pão, a qual outrora os seus pais haviam se alimentado no deserto, um pão chamado maná, mas eles haviam continuado todos os dias se alimentavam, porque a sua fome dia após dia aumentava. Agora ele estava faminto de um pão que mataria a sua fome, o anseio da sua alma. Esse homem percebe que todo o tempo que ele ministrou no texto, que todo o tempo que ele aconselhou, esse homem percebe que todo o tempo que ele esteve ali, pregando, ensinando, ele percebe que aquilo era algo fútil. Ele percebe que todo o conhecimento que ele tinha, ainda havia um vazio na sua alma. Havia um contentamento, havia algo, uma insatisfação dentro de si. Até que ele conhece a Jesus Cristo. E ele procura este Jesus e diz: Senhor, eu sei que tu é mestre, vindo da parte do Todo-Poderoso. E agora eu gostaria que o Senhor me ensinasse
um pouco mais acerca deste Deus. E Jesus lhe respondeu: olha, na verdade, aquele que não nascer de novo jamais poderá entrar no reino de Deus. E aquele homem, aquele doutor, aquele homem entendido das Escrituras, aquele rabi, aquele homem que tinha um bom intelecto, ele não compreende a mensagem do Cordeiro. Ele diz: mas Senhor, eu já sou velho, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Ou melhor, ele estava falando sobre a reencarnação, eu vou ter que reencarnar novamente? Aqui Jesus estava anulando a reencarnação. Não, eu não estou mandando você entrar, morrer e nascer de novo fisicamente, não. Eu estou ensinando o quê? Que você nasceu pela carne. E todo o entendimento que você teve foi gerado pela sua carne. Mas agora estou falando de uma nova vida. É nascer pelo Espírito. É você morrer para tudo que você acha que sabe, que entende. É você morrer para você mesmo, para o seu entendimento, para o seu intelecto. E viver uma nova vida que você vai conhecer passo a passo, andando comigo. Viver uma nova vida em Cristo é apagar o teu nome. E é por isso que Apocalipse diz que nos será dado na eternidade um novo nome. Olha, é apagar a tua identidade. Toda a formação que você recebeu acerca das coisas de Deus. E receber é deletar tudo aquilo que você aprendeu das coisas terrenas e agora reaprender das coisas celestiais. Então Nicodemos entende quando Jesus diz: onde quer, e ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Deus estava ensinando a Nicodemos um novo nascimento, uma nova vida, uma nova identidade. É como que uma pessoa que se chama Maria, e agora ela fez tantas besteiras na sua vida, e ela quer apagar as besteiras da sua vida, e ela resolve mudar de país, e ela consegue burlar as leis, e ela consegue apagar o seu nome, e agora ela consegue criar uma certidão de outro, dizer que Maria morreu, e ela coloca o seu nome agora de Débora. E a partir de agora, ela vai ter uma nova identidade, uma nova vida, porque a Maria morreu. Para a sociedade, Maria não existe mais, porque ele está sepultado. É assim que o Evangelho faz. Gera-se uma nova vida no coração do homem. Gera-se uma nova vida. O camarada que era pilantra e safado, a moça que era prostituta, lésbica e homossexual, o camarada que era macumbeiro, o camarada que era estuprador, o camarada que era o maior caloteiro, assassino, brigão e violento, o camarada que era um adúltero, a moça que era uma adúltera, o moço que era um drogado, um traficante, o moço que era beberrão, ao aceitar a Cristo recebe uma nova vida. O beberrão morre, o ladrão morre, o adúltero morre, o sem vergonha morre, o safado morre, o homossexual morre, a lésbica morre, e nasce dentro dela a vida de Cristo dentro dela. É isso que o mundo não consegue compreender. Como pode a pessoa que já fez maldade a vida inteira, agora toma a Bíblia debaixo do braço e dizer que é diferente, porque só o Evangelho tem poder para isso. E é por isso que Romanos capítulo 1, versículo 16, o querido amado apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho da verdade de Cristo, porque é poder. Porque é poder. Porque é poder para todo aquele que nele crê. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele começa a nos ensinar que o Evangelho, para as pessoas que não têm temor, pessoas que são cegas, para as pessoas que rejeitam a Deus, é loucura. É besteira, esse negócio de Bíblia, esse negócio de pregar, esse negócio de falar uma língua que ninguém entende, esse negócio de dar glória a Deus, esse negócio de ficar em igreja é besteira. Para eles é besteira, mas para nós, o Evangelho, o anúncio da cruz, é poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. Aleluia, glória ao eterno Deus. Para nós o Evangelho é poder. Poder para mudar o casamento destruído. Poder para arrancar o moço do crack. Poder para arrancar o moço da prostituição. Poder para abrir porta onde não tem porta. Poder para fazer a prostituta se tornar uma mulher fiel. Poder
para transformar o bricão num cordeirinho, poder para fazer o beberrão, o drogado, ser uma pessoa novamente entregada à família ou na sociedade, o camarada violento ladrão, o camarada que rouba, que mata, que estrupa, fazendo se tornar um novo homem. Somente o Evangelho, nenhuma instituição, nenhuma clínica, por mais boas intenções, por mais bons psicólogos, terapeutas e remédios químicos que eles possam injetar nas pessoas. Estava eu na semana passada, na cidade de Três Corações, conversando com um pastor especialista nessa área de clínica, ou melhor, nessa área de drogados. Ele tem 8 anos de estudos que ele fez em faculdades, em várias outras áreas de especialidade. Ele presta ensinamento para a prefeitura, para assistências sociais, para a agência de saúde. Ele é requisitado pelo Brasil. Ele estava dizendo para mim, pastor, eu deixo de dizer uma estatística para o senhor. Olha, por mais boa clínica que existe aqui, psicólogo, terapeuta, remédios, olha, as melhores clínicas que possam existir. Quando pega um dependente de crack, por mais esforço que ele possa ter, a possibilidade que ele não volte no crack é de 0,1%. É mínimo, pastor. Eu estou dizendo das melhores clínicas, dos melhores psiquiatras, psicólogos, para ajudar essa pessoa, mesmo dando remédio para ele, internando ele. A possibilidade que ele não possa voltar para o crack é de 0,1%. É quase impossível que ele não volte. Por isso que o crack é a droga que mata. Entrou, não sai mais. Somente dentro do caixão. E eu pensando, dizer, pastor, apesar disso, dessa visão clínica, eu louvo ao meu Deus, porque se Jesus entra no coração do morto e fuma crack, ele liberta e nunca mais ele volta para o crack. Só o Evangelho tem poder para isso. E quem é que tem esse Evangelho? Quem é que tem esse poder que pode mudar a vida de um homem que está condenado? Porque quem entrou no crack, o fim dele é o caixão. Por mais boa vontade, por mais clínica que ele passa, o fim dele é o caixão. Ele faz parte dessa estatística de 0,1%. Pode até que ele seja, mas olha, entre 10 que faz tratamento. Às vezes, consegue nunca mais voltar para o crack. Às vezes. Somente então, quem é que tem esse poder? Eu, você, a Igreja do Todo-Poderoso. Foi dado a nós o poder para podermos pregarmos esse Evangelho que pode libertar o vil pecador, o pior bandido, o homem mais violento, a qual todo mundo teme, a qual todo mundo diz, esse homem aí é um matador, esse homem é o dono da boca, esse homem aí é perigoso, o pior vil pecador, esse homem aí merece a morte porque estuprou uma criança, esse homem é um assassino, esse homem, essa mulher é uma adúltera, traiu o seu marido que é um bom homem, esse filho bate no pai e na mãe, que camarada merece a morte, o pior homem, o Evangelho pode mudar, e esse Evangelho foi dado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você fazemos parte desta Igreja, e eu quero perguntar a vós outros nesta manhã, o que tem vós feito com o Evangelho que Deus tem vos promocionado, tem buscado a vós outros? Olha do seu lado quantas pessoas estão indo para o inferno, olha quantas pessoas estão amarradas no crack, olha quantas pessoas estão amarradas no homossexualismo, no lesbianismo, na macumbaria, na bruxaria, na idolatria, no alcoolismo e tantas outras coisas mais, que eu poderia anunciar aqui. Por que isso está acontecendo, pastor Jefferson? É porque a igreja está unida à comissão. Porque eu fiz questão de dizer, pegar o capítulo 3 do livro de João e falar sobre o novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Qualquer homem ou mulher que não tem dentro do seu coração um ansejo, um desejo, mantém-nos, de fazer missões, é uma pessoa que nunca nasceu de novo. É impossível receber uma nova vida de Deus. É impossível ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro filho de Deus, sem ter um ansejo, sem ter um desejo,
sem ter uma chama, sem ter vontade de querer fazer a obra de Deus e propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta ter uma Bíblia debaixo do braço, não basta dizer que é crente, cantar na igreja e pregar na igreja. Deus está me convidando a sair de quatro paredes esta manhã e invadir a cidade de Lambari e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa demônio e um dia vai voltar para poder buscar sua igreja. Deus me convida a sair de quatro paredes e invadir o mundo com o Evangelho, e para que aconteça que está em Atos dos Apóstolos, que diz: aqueles perturbadores chegaram aqui também. O Evangelho perturba o pecador, o Evangelho perturba Satanás. Toda vez que alguém que está lá para poder pregar o Evangelho num ponto de pregação na rua, sempre vai alguém gritar: cala a boca, você está me perturbando, você não me deixa dormir, não me deixa assistir o Jornal Nacional. Por quê? Porque está perturbando. O Evangelho é perturbador para Satanás. Só não gosta do Evangelho quem é servo do diabo, porque qualquer pessoa que tenha Cristo no seu coração, independente da pregação que internacional que ele congrega, independente da igreja que ele congrega, seja batista, seja presbiteriano, seja católico, se ele é cristão, ele vai amar a palavra de Deus. Se ele é cristão, ele vai amar. Não pode ser o pastor dele, não pode ser um grupo ex-religioso dele que esteja aí fazendo aquele culto, mas se está pregando Jesus, ele diz: essa igreja é de Deus e eu amo esta palavra. Ele não está contra aquela palavra, porque ele nasceu de novo. Quando olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que Deus, Espírito Santo, quando nós olhamos para a Bíblia, aprendemos que Jesus teve um ministério trino. Ele era profeta, sacerdote, aleluia, ele era rei, ou ele pregou, ensinou e curou os enfermos. Teve um ministério trino. Ele foi profeta, ele foi rei e ele foi sacerdote quando ele esteve aqui. Nós sabemos que todo cristão, todo homem, ele é trino, porque ele tem alma, ele tem espírito e porque também ele tem um corpo. Eu quero dizer que todo cristão, quando aceita Cristo, tem uma manifestação trina dentro dele. Somente essa manifestação trina dentro dele funcionando, que comprova que verdadeiramente ele é um cristão e que ele vai morar no céu. A primeira manifestação, ao nascer de novo, que o homem tem que ter. Ele tem que orar. Ele tem no seu coração um desejo de orar pela obra missionária. E quando eu falo orar, porque tem muitas pessoas religiosas, hipócritas, preguiçosas, medrosas, ela ora assim: Senhor, abençoa o missionário Joaquim que está na África. Senhor, abençoa a missionária Bela que está na Argentina. Senhor, abençoa o meu pastor que está fazendo missão. Isso é uma oração de um combate. Isso é uma oração de uma pessoa religiosa. Isso é uma oração da pessoa preguiçosa, medrosa, descompromissada com a palavra de Deus. Não é assim que se ora quem tem um coração missionário, não, senhores. A oração correta de orar: Senhor, eu tenho 2 filhos, Senhor. Oh Deus, eu amo os teus filhos. Oh Deus, eu sei que se os meus filhos forem embora e for para a África ajudar a missionária Débora, e se for para a Itália ajudar o missionário Joaquim, vai adiantar o meu coração. Mas Deus, eu prefiro perder meus 2 filhos para a missão do que perder meu filho para a cocaína, para a maconha, para a heroína, e perder meu filho para o adultério, perder meu filho para a macumbaria. Eu prefiro ver meu filho sofrer lá no campo, sentir a saudade dele, do que sentir a saudade dele carregando o caixão dele, porque foi assassinado por um traficante, porque ele estava no tráfico. Oh Deus, eu estou te oferecendo meus 2 filhos para ajudar aquele missionário lá. Deus, a minha voz já não é mais forte por frente, a minha visão já não é mais 20 por 20, e as minhas pernas já não são mais fortes como de um moço novo, mas eu ofereço a minha vida para o Senhor, para o missionário, para ajudar o meu pastor, Senhor. Oh Deus, eu ofereço o meu marido. Oh Deus, eu sei que eu vou sentir muita saudade por causa da sua ausência, porque muitas vezes ele vai viajar e vai me deixar sozinho, porque ele vai estar pregando, visitando algumas regiões. Isso vai me causar saudade, mas eu prefiro perder meu marido para a obra missionária, algumas vezes sentindo solidão, algumas vezes ter a ausência dele, do que perder meu marido para uma amante, do que perder meu marido para
para as drogas, para o alcoolismo. Senhor, eu prefiro ter saudade do marido porque está evangelizando do que ter saudade do marido porque está com uma outra mulher ou porque está num baile enchendo a cara para depois descontar em cima de mim. Oh Deus, usa, eu entrego meu marido, eu me entrego nas tuas mãos, eu entrego meus filhos para o Senhor. Deus, ajuda-nos a fazer missões. Essa é a primeira ação de quem tem um desejo, quem nasceu de novo. O segundo ministério que ele tem é de contribuir. Olha, irmãos, ele vai se esforçar, ele vai dizer, Deus, essa Coca-Cola que eu vou tomar hoje, eu vou pegar o dinheiro da Coca-Cola, vou investir em missões. Esse sofá novo, Deus, o meu sofá ainda aguenta muitos meses, anos ainda, o sofá novo que eu ia comprar, eu vou pegar o dinheiro e eu vou investir em missões. Deus, esse dinheiro das minhas férias que eu vendi, em vez de eu passear, viajar, eu vou investir em famílias missionárias. Por quê? Porque amanhã pode ser o meu filho que vai estar lá, amanhã pode ser o meu neto, ou pode ser eu mesmo. Aquilo que eu plantar hoje no filho de alguém vai plantar nos meus filhos, vai plantar nos meus netos, ou poderão plantar em mim mesmo. Hoje eu estou plantando para amanhã eu colher. Então, Deus, eu vou me sacrificar, eu vou doar tudo que eu tenho, eu só vou tirar o necessário para comer, para vestir e para viver. O resto que eu tenho é tudo para a obra. Esse é o sentimento de quem nasceu de novo. E por último, querido, Deus, eu não estou aqui simplesmente, eu quero simplesmente orar e dar dinheiro, mas eu quero também me enviar. Talvez você nunca vai para a África, mas você poderá fazer missões aqui no Bahia, você poderá fazer missões de Ourique, Noroeste, Azuaia, quem sabe no estado de São Paulo, lá no Vale de Jequitinhonha, e quem sabe você poderá ir para Roraima, para Venezuela, quem sabe você poderá ir para a África. Deus, eu estou me oferecendo. Essa é a função de quem nasceu de novo, é uma função trina do Espírito Santo. Ele ora, ele contribui e ele se envia dentro da direção de Deus. Querido, nós estamos vivendo um período de falsidade, de falsa religiosidade, onde alguém diz que ama a Deus, ama de verdade. Deus, tu é lindo, larga a mão de ser mentiroso e ser hipócrita. Eu quero ver você vender o seu carro, eu quero ver você vender a sua casa e dar a sua obra do Senhor. Eu quero ver você gastar tempo de oração, orando pela obra missionária, orando pelas conversões dos romanienses, orando pela conversão do mundo. Eu quero ver você deixar o teu filho embora, eu quero ver você se lançar na obra, deixar o teu emprego, deixar o seu bom salário, deixar o conchego da mamãe e do papai, deixar os seus amigos, deixar essa casona, esse sofá, essa cama bonita que você tem, para morar no meio do mato, para fazer a sua fé no meio do buraco, matar pelo tamanho de uma abelha. Eu quero ver você fazer isso, e depois a cara de pau dizer, eu te amo, Jesus. Ama coisa nenhuma, tu precisa se converter nesta manhã, tu precisa nascer de novo, porque esse é o coração de quem nasceu de novo. Ele não suporta ver um pecador morrer, ele não aguenta quando o homem falar que no Haiti tem gente passando fome, ele não aguenta quando o homem falar que lá no Vale de Jequitinhonha a pobreza, a miséria é tão grande, ele não aguenta quando o homem falar que a Vila Brasil está sucumbindo em droga, que o Recanto da Terra está oferecendo as drogas. Ele diz, eu vou lá, pastor, se o senhor não quiser me enviar, eu vou sozinho, pastor, eu vou entregar a folheto, eu vou orar pelo Recanto da Terra, eu vou orar pela Vila Brasil, eu vou orar pelo Sertão Rio, eu vou orar pelo Pinho Roxo, pastor, eu vou, com a sua ajuda, eu tenho a sua ajuda, eu estou indo, pastor, e já troquei minha família também nas mãos do Senhor para usar. Esse é o espírito missionário, é só ter quem nasceu de novo. Então revê os seus conceitos moços, vê se você é crente de verdade, vê se o Espírito Santo tem liberdade mesmo, porque se você não tem essas três características, aceita Jesus agora, pede perdão, recomeça a tua vida, porque ele vai levantar você e vai te usar. Deus te abençoe, em nome do eterno e todo-poderoso Deus. Amém.